Oi gente, bem-vindos ao canal. E eu estou chegando no Parque Municipal de Póvoa de Varzim, lugar que a gente descobriu meio que por acaso um dia quando estava muito calor, até mesmo na beira da praia quando a gente estava aqui. Então nós viemos até aqui esse parque, que é imenso. E tem além aqui o estacionamento aí na frente, mas dentro do parque a área toda tem pistas de futebol, de caminhada, de ciclismo, área para piquenique, para, no caso, parque de merendas que se diz aqui, muita grama, sombra, a maioria é dessas árvores aí, ó. E como eu tinha um compromisso hoje aqui em Póvoa de Varzim, eu resolvi vir até o parque, mostrar um pouquinho pra vocês, porque eu achei um lugar maravilhoso para quem quer um lugar sossegado, para passar uma tarde, ou até mesmo o dia todo com a família, com as crianças. E também então, ó, aqui, a maioria das árvores do parque são essa espécie aqui, ó, que eu não sei o nome, que elas dão uma baita de uma sombra embaixo. E também falar um pouquinho dos nossos primeiros 2 anos aqui em Portugal, que a gente fez agora em junho. Eu vou achar um lugar, uma sombra, um lugar legal para colocar a câmera, e daí eu vou falar um pouquinho de 2 cidades que nós moramos, que foi Vila Real, bem ao norte, na serra, né, lá em cima, e Guimarães, que é atualmente nós moramos. Qual a diferença dessas 2 cidades, que talvez possam ajudar vocês na hora de decidir em qual cidade vão morar, uma vez que eu considero a pior parte, porque a gente, apesar de assistir muita coisa, olha que lindo aqui, gente, a entrada. Eu, apesar de assistir muita coisa, a gente desde 2019 estava nos programando para vir, e chegamos aqui em 2022. Aqui tem assim, ó, todo esse trecho. A gente teve muita dúvida com relação, dependendo do que cada um procura quando vem, né, imigrar, muita dúvida com relação a escolher a cidade que iria morar. No nosso caso, tudo dependia de eu ser aceita para fazer o mestrado. E as minhas candidaturas foram feitas assim que a gente chegou aqui. A gente veio justamente no período que abriam as candidaturas na maioria das universidades. E no meu caso, então, a escolha foi feita assim que eu fui aceita na universidade. Aqui bem na entrada, ó, como tem bastante sombra as árvores. Hoje é um dia de semana, então o Zé está trabalhando. Mas como eu tinha um compromisso na cidade aqui, eu resolvi fazer esse vídeo então, e também mostrar para vocês esse belíssimo parque que tem em Póvoa de Varzim. Um verdadeiro refúgio nesses dias de muito calor, né? Bem, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Márcia, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, sou gaúcha. E sou formada em biblioteconomia, mas trabalhei a minha vida toda na área administrativa. 15 anos mais ou menos no setor privado e depois mais 10 anos no setor público. E o Oséias, que não está aqui hoje porque está trabalhando, e o Oséias, então, ele é militar, ele é da reserva já, né, aposentado no Brasil. E também advogado no Brasil e aqui em Portugal, mas está trabalhando atualmente em outro setor, por enquanto pelo menos. Foi assim o que a gente considerou que seria bom para nós, e ele aceitou uma proposta de uma empresa e está trabalhando, mas por enquanto, né, isso é tudo provisório ainda. Na verdade, a gente meio que se organizou para que eu conseguisse terminar o meu mestrado, e depois disso a gente ia então nos direcionar para onde futuramente, quem sabe, a gente vai comprar alguma coisa, né? E também as nossas viagens de motorhome que a gente tem programado há muito tempo. Falando um pouquinho então dos nossos planos, nós
estivemos aqui algumas vezes de férias, o Oséias mais do que eu. E em 2019, quando a gente retornou no Brasil, a gente decidiu que iria morar em Portugal por um período, especialmente ou principalmente enquanto que eu faria o meu mestrado. A gente veio para cá em junho de 2022 e na época eu me candidatei então em vários lugares para fazer o mestrado. Apesar de ter tido uma excelente nota na minha licenciatura, eu não tinha certeza, né, como seria aqui o sistema de avaliação e se eu seria aprovada. Então, assim que eu fui aprovada, a gente, mesmo que estava hospedado em Guimarães, onde a gente ficou 30 dias hospedados pelo Airbnb, a gente optou então em ir mais para o norte de Portugal e fomos para Vila Real, onde eu estou concluindo meu mestrado agora em setembro. Se Deus quiser, já está 95% pronto. Falta apenas a parte de apresentação, né, defesa da tese diante dos jurados, e também alguma parte de revisão que eu vou fazer ainda em setembro. Poderia estar pronto, mas como as universidades estão de férias, eu ainda estou nessa etapa, mas posso falar sobre isso posteriormente, então fazer um vídeo sobre todo esse período de mestrado aí e como sucederam as coisas, né? Especificamente então sobre o que eu queria falar sobre a questão de decisão de moradia. Eu vou falar da experiência que a gente tem, né? Que foi morar 1 ano e meio em Vila Real e depois agora em Guimarães. Nós procuramos imóvel, continuando então, a gente mesmo tendo consultado 2 empresas que são estabelecidas em Portugal formalmente e tem credibilidade no mercado, que fazem esse trabalho de procurar um imóvel para quem ainda está no Brasil, a gente optou em nós mesmos, quando chegássemos aqui, procurar então, assim que eu soubesse para qual região eu iria estudar, procurar o imóvel. E eu só vim descobrir depois que o melhor lugar para você procurar um imóvel é nos grupos de Facebook. Essa é uma dica já. Você coloca lá, arrenda-se imóveis na região tal que você pretende procurar. Esses grupos, muitos proprietários ainda optam em colocar lá os seus anúncios, porque talvez não queiram pagar a taxa das imobiliárias ou preferem escolher eles mesmos para quem eles vão alugar, né, e fazer as suas próprias condições. Então existe muito imóvel nesses grupos, mas isso é só descobrir depois. A gente procurou muito no Imo Virtual, que eu vou deixar aqui depois o link do site, onde as imobiliárias também colocam seus anúncios, e no site Idealista. A OLX eu dei uma olhada também, mas por ter tantas conversas dizendo que não era muito confiável, de que havia muitos golpes na OLX, a gente optou então em procurar mais no Idealista. E foi idealista.pt, e foi aonde a gente conseguiu os 2 imóveis, tanto em Vila Real quanto em Guimarães. Com relação a isso, também há a questão de que aqui ainda há muito o hábito de você pegar o número de um telefone, ligar para o proprietário e conversar pessoalmente com ele. Eles atendem a gente, e essa coisa de que nós temos mais no Brasil, de mandar tudo por WhatsApp, não é tanto aqui. Talvez com o tempo isso possa ser, mas até o momento que eu percebo é que aqui não é tanto isso, e que tem mais as pessoas ligando, falando por telefone pessoalmente com cada um, né? Eles atendem, se não atendem na hora dão retorno, e foi assim que os proprietários de alguns imóveis que a gente estava interessado acabaram nos contatando. A gente ligava, depois eles retornavam. Então o site Idealista foi o que nós conseguimos arrendar os nossos 2 imóveis. Mas isso é uma busca cruel, porque tem muito imóvel anunciado que já foi arrendado e que o proprietário deixa lá, porque às vezes ele tem um outro imóvel que vai vagar ou algo assim, então ele deixa o contato dele lá. Então talvez aquele imóvel que esteja lá não esteja mais disponível, mas ele tenha um outro, ou vai ter um outro para o futuro que vai estar disponível. Então há sempre essa possibilidade também. Por isso vale muito a pena, se tem o contato lá, entrar em contato com a pessoa. Com relação às escolhas, então, com relação a se é melhor Vila Real ou Guimarães, em primeiro lugar, gente, depende muito do que cada um procura, do que cada um veio buscar aqui como imigrante,
como alguém que veio procurar uma vida melhor, né, para si, para sua família, o que cada um está esperando encontrar do país. O que foi para nós bom, talvez não seja para outras pessoas. Então eu vou falar da nossa experiência. Com relação à segurança, que é o que nos trouxe para Portugal. A gente ama o Brasil é belíssimo, quem fala o contrário é porque não conhece o Brasil. A geografia do Brasil é esplêndida, um país com quase 220 milhões de habitantes, ele é gigante, né? Então, cada estado tem suas particularidades. Lá no sul eu sei que a gente tem um modo de vida que não é no Nordeste. O clima também é muito diferente em cada região, mas o Brasil é lindo, não há dúvida com relação a isso. E quando a gente sai, mais certeza ainda a gente tem de que o Brasil é lindo. Então, para nós, o que nos fez pensar em imigrar foi a segurança, especialmente para mim. Então, com relação à segurança, Vila Real aí é uma cidade com mais ou menos 50 mil habitantes em todo o concelho, né? Mas aí é a cidade ali e as freguesias à sua volta. E então são 20 freguesias em Vila Real, é bem menor do que Guimarães, né? Então a gente sentiu, foi 1 ano e meio de total e absoluta confiança na segurança, nas coisas que acontecem. Eu ia e vinha para a universidade sozinha, às vezes já de noite. Nunca me senti preocupada com isso, nunca tive medo. Então a segurança em Vila Real é excelente. O que aconteceu com a gente, né? Talvez alguém tenha tido uma experiência diferente, pode colocar aí, mas para nós foi super tranquilo. Em Guimarães já é um pouco diferente, né? Porque é uma cidade um pouco maior. O concelho de Guimarães tem 52 mil habitantes, mas são 69 freguesias comparado às 20 freguesias lá de Vila Real, né? Então é muita gente, é um pouco mais urbana do que Vila Real, essa é a impressão que eu tenho. Tem bastante, tem muito, as freguesias que são os nossos bairros no Brasil, tem bastante. E a cidade é muito turística por ser conhecida como o berço de Portugal, né? Então eu senti uma pequena diferença, assim. Logo na primeira semana que a gente chegou em Guimarães, eu li uma notícia de que havia sido preso, tinha abordado mulheres, né, forma falando. Foi logo na primeira semana, eu abri o jornal e estava lá escrito isso, né, que a pessoa tinha sido presa depois de ter abordado várias mulheres. Isso me causou uma certa insegurança, que eu não tinha sentido em Vila Real. Isso é uma coisa minha, eu sou medrosa, mas a partir de eu ler essa notícia, eu passei a ter mais cuidado. Então, eu me senti mais segura em Vila Real. Apesar de Guimarães estar sempre com muita segurança no centro, você está caminhando, tem muito, sempre tem ou da GNR, ou os outros policiais, ou do município, sempre tem segurança. Por ser maior, provavelmente, né, é mais difícil de controlar e ter tanto fluxo de turista, eu não senti tanta segurança quanto eu senti em Vila Real. Com relação à saúde, em Vila Real o Oséias conseguiu já no primeiro mês um médico de família, que seria mais ou menos como um clínico geral, né, que acompanha a pessoa em todo o seu currículo de saúde, né, se puder acompanhar pela vida toda, enfim, e encaminha para os especialistas quando é necessário e tal. Esse médico que tem todo o histórico familiar, né, em Vila Real o Oséias se inscreveu e no primeiro mês ele conseguiu, e em seguida já conseguiu me colocar também. E indicaram um médico da saúde pra gente. A gente fez uma consulta uma vez, graças a Deus não precisamos, né, e deu tudo certo, fomos super bem atendidos, não tivemos problema, não precisamos mais depois. Então não sei dizer assim, né, se tem maiores problemas ou não, mas levou mais ou menos 2 meses até nós dois termos um médico de família indicado. Já em Guimarães, falando da saúde, quando a gente chegou, a gente foi até o posto, né, que até a unidade de saúde a gente foi, que é como se fosse o nosso postinho no Brasil, né, e nos disseram que não tinha médico de saúde e que tinha muita gente em espera, inclusive muitos portugueses, palavras da própria atendente da unidade de saúde. Ela disse, há ainda muitos portugueses na espera. A gente compreende. Então, mesmo a gente já tendo um plano de saúde, a gente fez assim que chegou em Guimarães, não tinha chegado o meu cartão ainda, e eu precisei de uma receita de um remédio que eu uso no Brasil, que não precisa de receita no Brasil, mas aqui precisa. Então por isso eu fui até o posto.
Eu só expliquei a situação e tudo, e graças a Deus a médica, foram até a médica, conversaram com ela e consegui resolver a minha situação sem precisar, né, de uma consulta específica. Mas então não tem médico de saúde no momento e, segundo palavras do atendimento, não se sabe quando vai ter. Essa situação está em todo o país, né? Lá em Vila Real foi um pouquinho diferente. Aqui não temos até hoje, já estamos agora há 1 ano aqui, não temos até hoje médico de saúde e também provavelmente não vai ter tão cedo, né? Eu também um dia, também houve uma situação em que eu passei depois de 30 dias de muita febre, com dor no pulmão e tal, com resfriado profundo. Eu, mesmo tendo feito o exame de Covid e ter dado negativo, eu fui até o posto e tinha uma única médica para atender muita gente. Eu vi uma situação precária e terrível lá dessa médica, tendo que resolver a questão de 20, 30, 40 pessoas que chegavam a todo momento e as ambulâncias e tal. Eu só vi uma médica, talvez tivesse mais, mas deu dó da médica, da situação lá. Eu vi gente desmaiando na minha frente enquanto aguardava o atendimento, pessoas comentando que estavam há horas e horas lá esperando, a tarde toda esperando. Uma menina disse que estava e não sabia quando ia ser atendida, isso no pronto atendimento de noite, né? Então, só para eu ter uma ideia como realmente está difícil a questão da saúde pública, né? Acho que eu vou pegar e vou ir mostrando o parque e vou ir falando um pouquinho, gente, para não ficar muito pesado, porque como o Zé está trabalhando, não tá aqui, eu também não estou acostumada, e também para mostrar um pouco do... Senão vai ficar muito extenso esse vídeo, então eu vou falando, mas vou mostrando um pouco do parque também. Com relação à educação, eu tô fazendo meu mestrado lá em Vila Real, tô concluindo agora, né? E é uma excelente universidade. Sim, o que a gente percebe é que tem pouco efetivo. Isso também se percebe no Brasil, né? São poucos professores para muita gente, muitas turmas, muitas tarefas para os professores. Perceber eles um pouco sobrecarregados. Mas, e se Deus quiser, eu vou concluir meu mestrado. E aqui em Guimarães tem a Universidade do Minho, né? Que a matriz, se eu não me engano, é em Braga. E eu tenho usado muito a biblioteca de lá para fazer as minhas pesquisas. Olha lá que bonito, ó. Eu tenho usado então a biblioteca, paguei uma taxa de 68 € e eu posso retirar livros então durante o ano, um ano, com um limite de 6 livros por vez. Posso ficar 15 dias e posso renová-lo sempre que eu for preciso. É uma excelente biblioteca que tem aqui no Minho. Então, em termos de ensino superior, que é a minha experiência, gente, para quem precisa, para criança, para ensino fundamental, médio, né? Aí eu realmente não sei dizer. Com relação ao clima, Vila Real é mais seco do que Guimarães, apesar de em Guimarães também agora já estar fazendo quase 2 meses que não chove. Mas os climas em Vila Real, a gente passou verão e inverno lá, são extremos. Teve dias que deu, olha só, gente, aqui tem uma outra entrada ali, ó. Teve dias que deu, então, lá em Vila Real, 44 graus no primeiro verão. E eu fiquei apavorada porque, infelizmente, devido a um problema meu de saúde, o verão me faz muito mal. Eu passo mal no verão. E então a primeira dica é essa. É bom para quem gosta de inverno, Vila Real, mas não é bom para quem não gosta de verão, porque é muito frio no inverno e muito calor no verão. São extremos de temperatura e seco, né? No primeiro verão nós passamos 4 meses sem chuva. E Guimarães, então, é um pouquinho mais ameno, não é nem tão frio, não fez tão frio esse inverno. E também não é tão quente. Olha lá, a gente tem um lago bem bonito. Então, climas extremos em Vila Real, nas 2 estações. Em Guimarães não tanto. Na área de transporte também há uma pequena diferença, uma vez que Vila Real já não tem mais comboio, atendimento de comboio, né? Guimarães tem comboio, então as duas têm central de caminhonagem, né, que seria a rodoviária, que são atendidas por autocarros, mas Vila Real não tem comboio, né? E Guimarães sim tem comboio para toda a maior parte do país, né? Fica um pouquinho mais fácil de se locomover para quem precisa sair, às vezes trabalhar numa cidade vizinha, né? I don't think so. No, 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 no.
I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Então, com relação à natureza, né, gente? Natureza. Vila Real tem a Serra do Alvão, que é belíssima. Tem vídeo aqui no canal, quando ela ficou toda branquinha de neve. Guimarães está a meia hora das praias, aqui de Varzim, 35 minutos, de Vila do Conde. Região do Porto, né, de 30 a 40 minutos você está na praia, um pouco mais perto, então, do que se estiver em Vila Real. Mas as duas têm parques lindos, parques para caminhada, parecido com esse assim, bonito, né? Lá, ó, tem as redes. As duas têm muita natureza. Guimarães, acho que tem um pouco mais de área verde. Essa é a impressão que eu tenho. Bom, falando da questão de supermercados, isso, as duas cidades têm quase todas as redes grandes de supermercado. Tem uma rede que é a Mercadona, que, se eu não me engano eles são espanhol, que não tem em Vila Real. Mas as demais redes, grandes redes, né, tem lá em Vila Real e tem aqui em Guimarães também. Não senti falta de nada em nenhuma das duas. Então, gente, falando de um modo geral, assim, para se escolher o lugar para morar, precisa se decidir o que se está buscando. Se você precisa de escolas, se precisa se locomover, se tem carro, se não tem carro. Mas, com relação a valores, só para vocês terem uma ideia, a gente pagava num T1. Olha que lindo isso aqui. A gente pagava num T1 em Vila Real 500 euros no centro da cidade com garagem. Já em Guimarães a gente paga 650 num T1 também no centro da cidade, porém sem garagem. É um apartamento menor, no entanto custa mais caro. Eu percebi essa diferença, sim. Acho que Guimarães tá super valorizado, né? Olha que bela essas imagens. E o custo de vida é um pouquinho mais caro com relação a arrendamentos. Olha que lindo esse parque, gente. É uma pena, ó, a grama tá toda morta de falta de chuva aqui nessa parte. Esse parque, ele se vai pra lá, tem uma entrada, tem uma ciclovia, faz uma volta enorme. Bem, dicas que talvez possa ajudar então, tá? Dicas, cuidado com os golpes. A gente ouviu muito isso. Achamos que estávamos preparados. No entanto, a gente quase caiu num golpe de arrendamento quando chegamos a Portugal no primeiro mês. Não caímos porque eu sou uma pessoa extremamente desconfiada e desconfiei da situação e dei para trás. Insisti que tava com dúvida, que tava percebendo que tinha má fé, dei para trás e não caímos. Olha só, é muito dessas árvores, é lindo aqui. Todo cuidado é pouco. Os golpes estão lá, é muito difícil de distinguir quem tá falando bem ou não. No ALX, no Idealista, no Imo Virtual, todos esses sites, a gente sempre escuta a gente falando que tem golpe. Isso causa uma insegurança muito grande na gente. Mas é tomar todos os cuidados, não pagar nada antecipado. Nos dois lugares nós só pagamos no momento no momento literalmente em que a pessoa assinou o contrato, nos deu na mão, nós contrato para cá, dinheiro para lá. Foi assim nos dois lugares. Lá tem um outro, se faz a volta por lá e tem uma ciclovia que se vai assim, que dá para fazer um 360 em todo esse parque. Lá longe dá para ver um pouquinho da cidade. Com relação à saúde, aqui em Portugal tem o plantão, né, do SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde. Tem um número que eu vou deixar aqui embaixo, 88 24 24 24, não tenho certeza, vou botar aqui depois. Este número você liga, tem uma pessoa que te atende, faz um pré-atendimento, te passa para um profissional da saúde, muitas vezes um enfermeiro, né, que já faz um pré-atendimento, um pré-cadastro e te indica se achar que tu precisa ir ao pronto atendimento pessoalmente,
te indica, né, para onde tu deve se deslocar. Esse atendimento é muito bom. Eu uma vez liguei lá e fui muito bem atendido. O enfermeiro me atendeu, me passou a receita de uma pomada, não precisei me deslocar até lá. E a pessoa depois retornou algumas horas depois para saber se eu estava bem, se eu realmente não precisava ir até o pronto atendimento. Nem tudo é ruim em Portugal com relação à saúde. Essa questão aí desse número do SNS é muito, muito bom. Às vezes, né, um profissional te diz que rumo tu deve tomar se tu tá meio perdido e tu não precisa te deslocar, né, às vezes longos percursos. Mais uma dica importante, gente, aqui em Portugal tem o serviço de APAV, que é o Gabinete de Apoio à Vítima. Vítima, independente do que for, né, você vai ter um atendimento e também vai ter encaminhamento, também alguém vai lhe dizer que atitude tomar, e se for preciso, né, encaminhar uma viatura ou alguma coisa assim, né, até você. Esse é o número que eles me deram lá na universidade, inclusive, é o 116006. É um número gratuito, 116006, vou deixar aqui, eu acredito que seja para todo o país, no meu horário e infelizmente começou, ou felizmente, né, porque eu não vejo chuva há quase 60 dias, aqui em Póvoa de Varzim começou a garoar. Fechou o tempo, olha só que lindo isso aqui. Então é isso aí, gente, quem quiser conhecer o Parque Municipal de Póvoa de Varzim, fica a 10 minutos da rodoviária ou da central de caminhonagem da cidade, então é muito perto. Estamos aí 15 minutos do centro, caminhando, eu tô falando, porque se for de carro, 5 minutinhos está aqui. Olha lá, tem as redes, os balanços lá pra cima. Eu queria mesmo era falar um pouquinho desses 2 primeiros anos. A gente não se arrepende, claro que não. Eu tô aí concluindo o meu mestrado, deu tudo certo, graças a Deus. Com relação a valores, a gente tem gastado um pouco mais do que a gente imaginava. Estamos falando aqui de quem é aposentado no Brasil e está vivendo em Portugal, né? Conversão para o euro, que tá R$6, se não me engano, mais ou menos isso. Eu tô num parque e vou ter que correr para não me molhar. Qualquer coisa, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu acrescento em casa ainda na hora de editar. Queria mostrar o parque para vocês, dizer que não desistam dos seus sonhos. Eu tenho 53 anos, o Zé faz 53 daqui a alguns meses. Agora que a gente conseguiu sair do país e realizar alguns sonhos, tipo fazer mestrado fora, conhecer outros lugares, novas culturas. Que Deus nos dê saúde a todos. Cada um que passar por esse canal possa levar algo e deixar algo que tiver a ensinar. É para isso que existe o canal. O Zum 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 seria uma conversa. A conversa hoje foi sobre os nossos 2 anos em Portugal, mas todos os assuntos que a gente achar, ou pessoas interessantes, de lugares que a gente vai, de pessoas que a gente conhece, de coisas que vão acontecendo, que possa de alguma forma inspirar alguém, a gente vai trazer para o canal. Obrigada a todo mundo que passa por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar escrito que eu sempre respondo aos comentários, tá? E no mais é lutar cada um por o seu sonho e não deixar que ninguém lhe diga que não é possível, que você não é capaz. Se eu fui capaz de ser aceita, 54 anos de idade, depois de ter nascido lá no interior do estado, e tô aqui concluindo meu mestrado, se Deus quiser, e depois ainda vem um doutorado aí pela frente e muitas viagens, que é o que a gente mais ama fazer por Portugal e por toda a Europa e por todos os lugares que a gente conseguir, que a nossa saúde permitir. Para concluir, então, o que de pior pode acontecer quando você imigra é sem dúvida a distância da família, das pessoas que a gente ama. É o que tem de pior, de mais difícil, quando acontece uma coisa no Brasil e a gente tá longe e não consegue estar indo toda hora. Nós fomos ano passado, vamos esse ano ainda, se Deus quiser, de novo. A gente sempre vai, se Deus quiser, pelo menos uma vez ao ano. É muito difícil isso. De minha parte, minha mãe, com 81 anos, que tem problemas sérios de saúde, e apesar de ter meus 4 irmãos junto dela, eu não tô, e é muito difícil acompanhar aqui as dificuldades que ela tá passando. Mas se assistir, mãe, te amo profundamente, de toda a minha alma. E Dona Maria, minha sogra, a minha sogra é um amor, eu não tenho nada pra falar. Amo ela também, de todo o coração. Um beijo.
Obrigada a todos, fiquem com Deus, até a próxima.